Fala galera, vamos lá então para mais um episódio do All In Podcast, mais um na companhia do ilustríssimo @Mecalel. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma tarde aqui de conversa, vamos adiante. E hoje então, um convidado especial, mais uma das poucas pessoas que eu conheço que o dia dela talvez tenha umas 426 horas. Márcia Capelari. Falou galera, é um prazer estar aqui com vocês, a Idea mora no meu coração, então esse momento é muito especial para mim. Show! A gente já passou por alguns perrengues, né? Já começou uma gravação um pouquinho atrasado, já descontraímos aqui, tá tudo certo, a Márcia já na loucura de agenda e tudo mais, já passou por uns perrengues até chegar aqui, uma missão. Mas agora vamos... É normal, né? É normal. É normal, porque é sempre assim, gente, tá? Não, tem toda hora. É sempre assim. Todo episódio tem um perrengue, só nem todos vocês ficam sabendo. É verdade. Vamos lá então, vamos começar pelo começo, eu acho. Márcia, quer se apresentar pra galera? Bom, então, meu nome é Márcia Capelari, sou mãe de 2 filhos, dona de um cachorro e esposa de um marido, né, chamado Eduardo. Eu tenho uma história, nasci numa cidade, me criei numa cidade chamada Forquetinha, até estávamos falando antes aqui sobre a cidade, das né? Origens. Das origens, da importância de valorizar a nossa história também, né? Então eu estudei numa escola cenecista em Forqueta e contava para os meus filhos, quando eu levei eles para conhecer, que eu andava 5 quilômetros para estudar, né? Então acho que esse é um processo da gente entender o quanto a gente tem facilidade hoje pelas tecnologias, o acesso, né? E que nem isso foi para mim um impeditivo de buscar um sonho que eu tinha, acreditando na educação. Então venho dessa história. Fiz a ciência da computação, né? Então eu sou da área da programação. Olha aí, eu não sabia dessa. Sou formada em ciência da computação, fui colega da professora Milton, inclusive. Que massa! A gente fez consultoria de processo de desenvolvimento de software dentro das empresas. Eu ia Nossa, eu não tinha noção disso, sério mesmo? Sim, essa é uma história bem legal, assim. Tanto é que eu entrei numa turma que tinham 49 homens e uma menina. Nós nos formamos, eram 8 meninos e uma menina. Quem organizou a festa de formatura? Eu. Né? Quem era o comitê de formatura? Eu. Por óbvio, né? Quem era a oradora da turma? Eu. É quem tem o dom, né? Porque imagina ainda botar a galera ali, os programadores, os dev... Não, ia sair a formatura ia sair um game de programação. Mas pode sair melhor ainda, né, se unir as competências. Então, eu fiz ciência da computação, comecei mestrado na área de engenharia com inteligência artificial e computação na UFSC. E aí eu engravidei e acabei vindo para fazer na universidade, aqui em Passo Fundo. Fiz mestrado em educação e terminei o doutorado na área de liderança e inovação em administração na Universidade de São Paulo. Então, eu tenho esse histórico, né, que é o crachá, né? Sim. Mas por trás de tudo isso existe um ser humano apaixonado por tecnologia, conectado a pessoas. Tu já deixou um baita gancho, então. Já vou emendar nesse final aí. O Murilo Gun sempre, conhece ele? O Murilo Gun sempre fala na apresentação, no Reaprendizagem Criativa, ali ele fala muito sobre isso, né? De... quem é você e tal, ele fala, cara, eu prefiro me apresentar dizendo eu sou o Murilo e eu acredito que. Porque a partir do momento que tu diz no que tu acredita, tu diz quem é. Se tu fosse falar isso agora, Márcia, e acredito que... Eu acredito que a união tem propósito. A união gera um propósito. E a união com o propósito gera um legado. Então eu acredito que a gente está trabalhando em prol disso, eu, Márcia, para deixar uma herança para os meus filhos que não é dinheiro. Mas é um valor que eles podem destruir tudo que tiver e construir de novo a partir do momento que eles quiserem. Então, isso é um propósito. Eu acho que sim. Desculpa te interromper, mas já entrando aqui, porque esse papo de propósito, ele toma todos nós. Eu acho que estamos fazendo o que estamos fazendo, né? No dia a dia e tudo mais. E é muito legal porque em algum tempo atrás eu estava fazendo uns movimentos no Instagram de conteúdo e eu falava que pessoas de propósito, independentemente do local, em algum momento elas se encontram. Elas saem de lugares diferentes, de bases diferentes, mas o caminho é muito comum de se encontrar. E um caso fortuito disso é eu e o Sandro. Tipo, eu e o Sandro, a gente veio de lados completamente, a gente se encontrou na última das últimas, assim, tipo, eu tava terminando o último semestre da faculdade, o Sandro na metade dele, ele resolveu adiantar a matéria e se encontramos, assim, num sábado de manhã lá. E aí, cara, a gente trocou
mês de ideia, acho que isso já... Por aí. Mas veja bem, só propósito, ele também não constrói. Então eu acredito que o propósito com o resultado, né? A gente trabalha muito sobre isso e até está acontecendo um movimento no estado que existem 3 instituições bem importantes que estão à frente da inovação, que um é o Programa Aliança Empresarial, que a IMED vem puxando à frente, né, em relação aos principais empresários do norte do estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e também o Instituto Hélice, ali em Caxias do Sul, que também vem fazendo um trabalho legal com os empresários, com a comunidade. Então, assim, é propósito? É. Mas propósito sem PIB, sem retorno, ele é vazio, ele é fake, não existe, né? Claro. Então, a gente... Aí é propaganda. Aí eu brinco, até faço uma brincadeira, porque é um pouco do empreendedorismo de palco, né? Total. E um pouco não, é muito disso. Total. E isso é muito fácil de fazer, basta a pessoa ter uma boa comunicação. Agora, você fazer e você apresentar resultados, isso é o que nos valida. Então, a gente tem um cuidado muito grande. Eu tenho um cuidado muito grande, porque eu tenho várias questões que eu trago junto da minha cultura. Primeiro, é que quando eu vim embora para Passo Fundo, eu vim com um mindset de que eu era a coitadinha do interior de Caxias do Sul. Então, assim, eu tinha vergonha de me posicionar, eu tinha vergonha de falar, até porque eu falava muito errado, barriga, cachorro, né? Então, eu tinha uma dificuldade de falar forte, sim, né? Sim. E aí, eu tive o meu primeiro emprego em 2000, eu estive num concurso da Caixa Econômica Federal, trabalhei na área da programação na Caixa Econômica Federal. Comecei a programar, inclusive, com 15 anos, né? Então, comecei a desenvolver antes de entrar na faculdade, estudando programação. E quando eu entrei na Caixa Econômica Federal, eu tinha esse sotaque bem puxado. E aí, eu nunca mais me esqueço como eu aprendi o tal do feedback. Era o superintendente da Caixa, né? Ele disse assim, Márcia, me chamou no final de tarde, eu pensei, pronto, você é demitida, vou acabar comigo, né? Me espera no final do trabalho que eu queria conversar contigo. E eu tremi o dia inteiro, não comi. Imagina, meu estômago, eu fiquei pensando, vai me demitir, o que eu fiz de errado, o que tem? E ele me chamou e nunca mais vou me esquecer, né? O senhor Benhur, né? Um dia se assistir esse podcast, vai ficar um carinho pra ele, porque ele marcou toda a minha vida, então por isso que eu acredito na transparência. Ele disse assim, tu trabalha muito bem, tu é uma menina, eu era realmente uma menina, né, na época, tu é uma menina muito dedicada, mas olha, desse jeito que tu fala, alto, caro, esse puxado do sotaque não pega bem. E eu fui pra casa muito brava. Muito louca com ele, assim, onde é que ele já se viu? Liguei pra minha mãe, disse assim, onde é que já se viu? O cara me falar um troço desse, do jeito que eu falo. Do jeito que eu falo, mas o que importa é o trabalho que eu entrego, as coisas que eu falo e tal. Eu liguei pra minha mãe chorando desesperada, quero voltar pra casa. E a minha mãe disse assim, tá bem, não volta pra casa. Aí tu faz o seguinte, para de estudar, volta pra casa, aí tu vem aqui comigo, tu vai tirar leite, tu vai trabalhar no interior e aí tu, quem sabe, até eu faço uma brincadeira quando conto para meus alunos, né? Que a minha mãe dizia assim, tu vai casar com o Manuel, que era o meu vizinho, né? Eles têm uma criação de gado junta com as nossas, né? Eles tinham 5, nós tínhamos uma criação de gado, um gado. Né? Junto da meia dúzia já dá alguma coisa para começar um negócio, né? E aí ela me deu um choque de realidade, assim. Foi o primeiro choque da minha vida. Não valia a pena. Foi o primeiro choque da minha vida, que eu aprendi o que é feedback no couro, assim. E ela disse assim, agora engole seco e volta pro teu trabalho e agradece o feedback que ele te deu e vai fazer alguma coisa. Busquei uma fonoaudióloga. Eu ia te pedir exatamente isso, qual foi a saída disso? Busquei uma fonoaudióloga, conversei com amigos, aí que tá a importância de você reconhecer os teus limites e pedir ajuda pra quem sabe. Sim. E aí busquei ajuda dele mesmo, né? Disse assim, olha, eu fiquei muito brava, contei pra ele, fiquei muito brava com o feedback que você me deu, mas queria saber agora o que eu faço com isso, porque eu tô muito brava. Mas essa brabeza tem que servir para me impulsionar e não para eu regredir, né? Exato. E eu era muito jovem, então eu tinha menos de 20 anos, eu precisava lidar com aquilo. E aí foi quando eu busquei uma ajuda de uma fonoaudióloga para poder trabalhar melhor a minha linguagem, para eu poder tirar o alto, o caro, né? Aquelas coxas lá do interior,
que ainda eu sei falar muito bem essa língua, né? Não é dá pra ver. Mas essa é a minha origem. Até final de semana a gente faz umas brincadeiras com isso. E hoje eu percebi que essas foram as melhores pessoas no meu caminho. Hoje eu tenho 42 anos e tudo que eu consigo construir hoje é ainda recebendo feedbacks verdadeiros. Claro, então, total. Qual que era o meu propósito naquele momento? Talvez eu nem sabia o que era. Sim, bem possível, não, né? Possível não. E uma coisa legal aí, é no momento que você libera e reconhece que esse é um primeiro feedback bem interessante que impacta, ao natural, pela mudança que ele causa, tu vai aceitar um segundo feedback, um terceiro feedback, acaba que vira uma consequência. E naquele momento, vamos supor, se você tivesse não aceitado esse feedback, falado, não, vou voltar, talvez tu não reconheceria o feedback e muitas das consequências que vieram em decorrência dessa aceitação, de entender que sim, é um ponto de melhoria, não teriam acontecido. É que tu abre a porta pra mudança, né? Tu abre a porta pra mudança, tu percebe a evolução e, cara, e aí é um universo que se abre, né? Mas é uma decisão. Eu tinha uma escolha. Claro. Eu tinha uma escolha pra voltar pra minha zona de conforto, né? Na casa da saia da mãe, ou encarar a vida real e tocar pra frente. Então, acho que todos nós temos essa escolha. Então, às vezes a gente vê uma coisa, como tu disse, não imaginei que tu fizesse computação. Sim, programei muitos anos, programei para postos de combustível. Inclusive, eu ia dentro dos postos de combustível fazer, era um software, não era aplicativo naquela época, né? Que a gente fazia a manutenção da contagem de quanto sai do combustível da bomba até o computador para saber quanto que vendia, né, em cada processo. Meu Deus, eu não tinha noção disso. Sim, que massa. Sim. E aí as pessoas hoje enxergam a gente da forma que eu tô, né, já tenho uma estrada aí porque também tô mais velha, né, tenho uma experiência um pouco maior. E o que eu percebo ainda é que existem algumas bandeiras que eu tenho como propósito, uma delas é a diversidade. Então, eu tenho um filho de 14 anos, que é o Yuri, e um de 8, que é o Pedro, né, 9, fez agora há pouquinho tempo. E essa bandeira da diversidade, ela começa pela a mulher. Então, hoje a gente tem muito poucas mulheres em tecnologia, muito poucas mulheres na área de ciência, né, pouquíssimas mulheres. Vai no ecossistema de inovação e empreendedorismo, seja ele do tamanho que for. Pede assim, quem é a mulher que é liderança aqui? Tu tem dificuldade de achar qual é a mulher que criou startup, qual é a mulher que tem um fundo de investimento. Então, são assuntos que são ainda tabus na nossa sociedade. E aí eu fui, agora com o meu menino de 14 anos, que vai fazer 15, ele me barrou com uma pergunta. Escuta, mãe, tu é feminista? Com uma intenção de que feminista é uma coisa ruim. Sim, e aí mais pejorativa, assim, pejorativa. Aí eu disse assim, filho, se ser feminista é querer ganhar o mesmo salário do homem, quando estão numa mesma posição hierárquica, se ser feminista é respeitar o meu corpo, então tu pode me considerar feminista. Porque se você quer ficar com uma menina e a menina não quer ficar contigo, ou você expõe que ficou com ela, essa história de que peguei fulana, peguei Beltrana, ele pode ser muito bonito para você dar risada com os teus amigos, mas isso depois gera um desconforto muito grande para a mulher e para o homem, para os dois. Então, mas eu acredito, como mãe de meninos, que eu sou responsável por a formação dele. Então, deles, né? E no ecossistema de inovação, eu entendo que é como se fosse uma grande floresta. Eu sou a árvore e eu não posso ser um pinheiro. Por que é pinheiro? Vocês conhecem pinheiro? Sim. Pinheiro não nasce nada embaixo dele. Eu tenho que ser uma líder que seja melhor do que um pinheiro. Claro. Né? Ela tem um crescimento, né? Mas um crescimento que nem árvore cresce ilimitadamente. Infinitamente. Né? Eu preciso crescer, mas eu preciso fazer com que as minhas raízes deem sustentação para outras flores, outras plantas nascerem perto e ao redor dele. Perfeito. Até porque o papel de um líder que de fato é um líder efetivo, cara, ele consegue formar essas novas lideranças. Ele tem
esse feeling para ver quem tem esse potencial para conseguir fazer essa pessoa se desenvolver. E eu acho legal que tem uma pergunta que dá para te fazer já. Eu não sei como está isso atualmente, tá, Marcelo? Não sei mesmo. Mas antigamente, 2 anos atrás, lá no início da UIDEA, eu lembro que um dos primeiros eventos que a gente foi um evento da Lídera. Sim. A gente foi um evento da Lídera lá e tinha um banner nosso lá, que era um movimento de empreendedorismo, e acho bem legal tu aproveitar esse gancho e falar um pouco desse movimento que naquela época era bem legal. Sim. E eu só não te pergunto sobre como é que tá hoje porque eu não sei, porque então acho que já deixa legal aí um gancho para falar sobre esse movimento. A Lídera, ela tem uma instituição sem fins lucrativos. A gente inclusive ganhou o primeiro lugar de um edital da Marco Polo para a formação de mulheres empreendedoras, né? A gente teve um financiamento da Marco Polo de mais de 50 mil reais para a formação de pequenas empreendedoras aqui no Norte. A gente está trabalhando com esse projeto. E também dentro do pilar Empreendedorismo e Novos Negócios, nós temos um pilar de inovação social, que aí a gente trabalha projetos que são, que revertem, né, tudo que entra na Líder, a gente reinveste em formação de mulheres e a gente trabalha fortemente a governança a partir do IBGC. Então a gente criou um conselho, né, hoje eu sou presidente do conselho, a Marilu é um membro do conselho e a Maria Helena Johan-Peter, ela faz parte também do nosso conselho. E a gente tem o Alessandro como homem, né, representando o nosso conselho de administração da Lídera dentro do processo de organização. E como presidente executiva da Lídera está a Moema Souza, né, e a Graciela Colli como vice-presidente da associação. Desses projetos que tu citou, eu acompanho o projeto da Nath. Isso, da Nath Corá. É o Fênix, né? O Fênix. Ele tá dentro desses projetos? Esse é o projeto que ganhou o primeiro lugar pela Lídera dentro. A Nath fez um movimento muito massa esses tempos, até não acompanhei mais, afinal se perde, né? Mas aquele momento que era bem forte, assim, acho que era o começo, metade do ano passado, se não me engano, vi que era ela, daí quando ela foi pros pitches e apresentou, assim, cara, foi um baita projeto, até mandei mensagem pra ela. Eu mandei também parabéns nela, eu vi quando ela fez a parada das oficinas e tudo mais, né? Um negócio super prático, assim mesmo, legal pra caramba. É prático, né? Claro que tem muitas coisas ainda que a gente tá vendo, assim, existem vários públicos-alvo que a gente precisa trabalhar. Esse é um público-alvo de tirar mulheres de estado de vulnerabilidade social. Então não adianta eu chegar lá com um computador e ensinar ela a programar se a necessidade dela é comer hoje, né? Então a gente precisa fazer algo que ela consiga vender de uma forma mais imediata, e dentro da Líder a gente tem uma escola de líderas, que são cursos de pequena duração, para que as mulheres possam aprender. Ela fez um chinelo. Como é que ela faz para botar marca? Como é que a gente fez o workshop de tirar foto? Como é que ela tira foto do produto? Como é que ela embala o produto? Capacitando ela para conseguir monetizar toda a aquilo ali. capacitação do parte de comercial dos produtos dela, ela tem. Então, ela tem duas vertentes. Ou ela vai investir num negócio próprio, ou ela se desenvolve no intraempreendedorismo, que é empreender dentro do CNPJ de alguém. Né? Claro. Que são duas escolhas diferentes. Então, a gente tem feito muito esse trabalho, e dentro da Escola de Líderas a gente está lançando, vai começar agora, dia 26 de outubro, o primeiro MBA de liderança feminina na inovação, juntamente com a Semente Negócio e com a IMED e com a Lídera, que é para atingir um objetivo da ONU para conseguir formar mais de 10 mil mulheres, né, até nos próximos, até 2023. Então, a gente está buscando aí um processo de formação e capacitação que as mulheres que tenham, inclusive, intraempreendedorismo, possam utilizar essas fontes para ascender em suas carreiras, buscar posição melhor de liderança dentro das empresas. E aí a gente fez uma outra jogada, que é criar um selo de responsabilidade social para a empresa. Então, a empresa que ajudar, que incentivar, que pagar um percentual, ou que incentivar a mulher para fazer esse curso, vai ganhar um selo de responsabilidade social que pode contar no ESG da empresa. Então, está tudo conectado, né? Claro. A empresa ganha, o funcionário ganha, a funcionária ganha, e ao mesmo tempo a gente consegue contribuir para a ascensão de mulheres dentro das organizações, que hoje a gente fez uma pesquisa nas principais empresas. Existem formações de mulheres, sim, mas quando elas já estão em cargo de direção, de presidência e vice-presidência. Então, agora está acontecendo com essa história de ESG, que virou bonito, né? Está acontecendo uma busca frenética por mulheres negras,
por vários, várias questões, né? Além do gênero, também a questão racial. E não se encontra. Por que não se encontra? Porque elas não estão nesses ambientes, ou elas não estão querendo disputar esse ambiente. Porque a mulher tem uma autoexigência muito grande. Tem inclusive pesquisas que a mulher não se candidata a uma vaga de direção, de presidência ou de uma categoria maior, porque ela olha lá, tem 10 requisitos para preencher, ela preenche 8, ela não vai. O homem preenche 5, ele vai, porque o resto ele vai dar conta. Então ele arrisca mais. A mulher ela foi educada para que ela tenha todos os requisitos, que ela tenha um certo comportamento. É que na cabeça também do cara já tem essa parada de que, eu vou dar jeito, vou ter essa flexibilidade maior. Então os caras vão considerar, vão relevar algumas coisas, acredito que role muito isso, né? E a mulher já tem mais essa parada cultural da restrição mesmo, já sabe que todo esse acesso é muito mais difícil porque é visto de forma diferente, é ridículo falar mas isso hoje, eu acho assim, eu até não acredito, assim, quando, voltando lá pro meu filho que perguntou se eu sou feminista, né? Eu não tenho uma religião, eu não tenho uma identidade, eu não me considero feminista, eu me considero um ser humano onde existem oportunidades e todo mundo tem condições de disputar. Né? Eu acho que isso... Esse trabalho de vocês sintetiza isso. A partir do momento que tu capacita essas mulheres para que elas entendam como que funciona o negócio, para que ela tenha essa habilidade de tirar uma foto legal, de produzir algo, de saber como monetizar, cara. E aí eu acredito muito na pegada do indivíduo. Claro. Daquilo que tu falou no comecinho, daí é uma escolha. Se ela quiser se capacitar para isso, para ela prosperar lá dentro de um outro CNPJ, de uma empresa que já existe, cara, tá tudo certo. Se ela quiser empreender, ela tá capacitada para isso. Eu acho que esse é o propulsor da mudança de fato. Que é tu dar essa oportunidade pra pessoa e dizer, cara, deixar que ela tá aqui, consiga resolver, tu tá capacitado e agora o que tu vai fazer com isso aqui é tudo a tua ambição, o teu desejo de mudança que vai... Eu converso muito com a Maria Helena Johan Peter, assim, sobre... Ela é uma mulher muito espiritualizada, né? Então tem o próprio Daniel Randon, ele junto com esse movimento da aliança, ele tem nos amparado muito, trocado muitas informações. Então acho que é importante a gente trazer que a gente precisa sair desse ou tu é branco ou tu é preto. Ou tu é do PT ou tu não é do PT, ou tu é do PSDB, ou não tem um partido. A gente tem que trazer um E. Né? A gente pode ter homens, mulheres e diversos. Não preciso mais ter banheiro de homem e mulher, eu posso ter um banheiro. Cara, eu acredito total que esse é o caminho. É parar com esse negócio de nós contra eles. Entendeu? Tipo, pra mim isso é chave, porque hoje... Vamos lá, vamos trazer pra realidade do Brasil, assim, virou isso em qualquer coisa. Virou time de futebol. Cara, é nós contra ele. É colaborador contra empreendedor. É homem contra mulher, é branco contra preto. Cara, e aí tem um ponto legal que eu acho que o que baliza isso é tu permitir que a pessoa tenha crenças diferentes e tu não atacar isso, tu permitir, tu dar essa permissão, porque, cara, é nesse momento que tu vai permitir que a pessoa se solte contigo e você vai se soltar com a pessoa, tu tira aquela, porque eu tô do lado de cá, dois se desarmam, e tu tá do lado de lá. Exatamente. Daí, tipo assim, beleza, eu não concordo contigo, agora nós vamos se bater de frente aqui, vamos ficar discutindo ad eternum, tipo, não vamos parar nunca. Então esse é o ponto, tu começa a dar... pegando o gancho que eu ia trazer antes, para falar um pouco mais de onde o mérito começa, porque tipo, o mérito é uma coisa que é complicado. Se tu não regular, não tem como a pessoa que tem condições diferentes brigar em situações diferentes, né? Mas dando essas condições, facilitando, dando oportunidades, fomentando isso que vocês fomentam lá na Líder, que o Sandro falou, de tirar as fotos e dar essas condições, tu permite que a pessoa tenha condições de ir pro front e aí é o resultado dela, com essa propriedade que ela toma a partir do momento que ela entende isso e consegue aplicar. Então, aí tá o detalhe, aí tu meio que regula as condições para que todo mundo consiga disputar do ponto fácil, do ponto que é justo. Mas é muito fácil colocar a culpa no governo, colocar a culpa no empresário. Total. E aí volta o indivíduo. O indivíduo entendendo que, ok, a responsabilidade é que a líder me trouxe até aqui, por exemplo, me ensinou isso, a partir daqui é meu. Esse é o detalhe que eu e o Sandro trocamos muito essa ideia há muito tempo já. A gente é bastante fiel
ao mérito, assim, ao você se responsabilizar por aquilo. E no final é sempre o indivíduo. É o indivíduo que toma posse do caminho dele. Eu quero chegar lá. É uma decisão isso. Tá, ok. É fácil? Não. Mas é uma decisão. O indivíduo se permitiu a pensar naquilo e decidir aquilo. E ir pra frente com não, isso. Cara, e aí, isso que tu falou agora é uma pegada muito cultural, né? Isso que a Márcia falou agora, é muito fácil terceirizar a culpa. E o brasileiro, se tu olhar pra trás, assim, tem muito essa pegada de terceirizar, de esperar. Esses dias eu tava ouvindo um podcast, o Walter Longo, que era o Walter Longo, pra quem não tem familiaridade com o nome, é só lembrar do Aprendiz. Lá atrás, nas primeiras temporadas, ele era um dos conselheiros do Justus. E, cara, ele é monstro, assim, ó. Ele é muito, muito inteligente. E ele tava falando um negócio que pra mim fez total sentido a respeito desse negócio da cultura do Brasil, desse negócio de esperar. Primeiro ele amarrou o raciocínio falando sobre Nietzsche, sobre as duas vertentes que ele acreditava da pegada aristocrática, daquele cara que tem a atitude de que nem tu fez aqui. Cara, me ligou, falou, Sandro, deu problema no carro, tô atrasando, mas tô resolvendo, dá tempo de ir, tô indo. Tu não ficou dando desculpa, isso aqui, acho que não vou conseguir ir, não. Cara, não, deu problema, já resolvi e dá tempo de ir, eu tô indo. Beleza, zero desculpa, pegou, largou a real e resolveu. E tem aquele outro que tem a pegada do... E aí sim, sempre terceiriza. Tipo, peguei trânsito aqui, deu um acidente aqui, tipo, sempre tem um terceiro. E daí, a partir dessa divisão entre essa pegada aristocrática e pegada do Sérgio ali, que espera, ele fala sobre a origem do Brasil com os três povos. Ele fala, cara, então, o indígena esperava o divino, aliás, o indígena esperava a natureza, o africano esperava o divino e o português esperava a coroa. E se tu olhar pra trás, é bem isso, velho. Cada um esperava negócio e ninguém era o agente da mudança. O propulsor da parada. Vamos lá, gente, vamos mudar isso aqui. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero. Mas não vamos muito longe, né? Usando isso dentro da área da inovação, a gente tem um programa de transformação digital e cultural, né, que dura 1 ano dentro das empresas, a partir do Hub de Inovação da IMED, que é para ajudar as empresas tradicionais, né, que a gente chama mais empresas da velha economia, que estão querendo entrar na nova economia, ajudar elas a identificar os ambientes de transformação nos três horizontes, né? Que é o horizonte 1, 2 e 3, que é o 1 olhando para o que eu posso produzir, diminuir custos e aumentar a efetividade, né, da minha empresa. O 2 é olhar as competências que eu tenho, olhar para fora qual startup ou pequeno negócio que eu posso colar nele e potencializar a minha empresa. E o 3 é eu guardar um valor dentro da minha empresa que eu tenho que investir em algo que pode ser uma startup, mas daqui a 1 ano ela vai me engolir. Né? Eu posso ter 70 anos de empresa, mas vai nascer uma startup que vai me destruir. Exemplo, educação. Né? Eu acho que a educação está aqui como uma base para nós, que a gente precisa entender que esse processo está mudando e vai mudar muito mais. Não acredito mais nem nas certificações, não acredito num novo modelo de educação, que é o que a gente está fazendo agora. E dentro de uma empresa, que não posso falar o nome, mas aconteceu um processo de intraempreendedorismo que eu até digo que eu quero que eles escrevam um livro sobre isso. Podemos até convidá-los para conversar. A empresa passou por um processo de mudança de presidência, de governança, e o programa de inovação estava em pleno início. E essa pessoa foi contratada com o intuito de diminuir custos da empresa. Primeira coisa que se diminui custos quando você entra numa empresa, quando a pessoa é da área financeira, é o quê? Pessoas, tecnologia, corta projeto que começaram, né? Então houve uma mudança e aí a equipe ficou transtornada, assim, me chamaram para conversar e agora nosso programa de inovação vai acabar, não vai ter mais, e nós já estávamos com 17 pessoas num núcleo de inovação dentro dessa empresa. Como é que a gente vai fazer? E um choratel, eu disse assim, escuta aqui. Primeiro que, como eu levei muito choque, também aprendi a dar, né? Dar choque, né? Assim, qual que é o propósito da transformação? Não é resolver problema? Vamos tem um problema aqui. Qual que é a estratégia para resolver? E literalmente, nós nos fritamos por 3 dias.
nos fritamos pensando numa estratégia para levar até o topo da pirâmide uma proposta. Depois de alguns dias de conversa, né, deixando eles fritar um pouquinho também, para a gente não ter que estar levando toda hora a solução, porque também tem uma coisa que eu tenho combinado com as empresas, que a gente presta consultoria de programa de inovação e desenvolvimento, que não é consultoria, é uma orientação. Primeiro combinado que eu tenho com a minha equipe, com o meu time. Tem problema? Vai ter problema, porque a gente só resolve o problema. Claro. Venha conversar comigo com no mínimo 3 soluções. Se dessas 3 soluções eu achar que não se encaixa nenhuma, aí eu vou pensar junto contigo em um misto disso nós juntos. Aí nessa empresa a gente fez uma proposta para a governança, para o conselho, que a gente iria diminuir o custo da empresa, da indústria, mas a gente queria 30% do que diminuísse só para o núcleo de inovação. Interessante. Uma contrapartida. Intraempreendedorismo. Total. Tu precisa cavar dinheiro. A empresa não tem um fundo esperando que você vá fazer. Da mesma forma como não tem um fundo esperando para você fazer pesquisa, não existe mais dinheiro. Tem 90% das pesquisas foram cortadas do Brasil. Então, quando eu falo educação, é que a gente veio de uma origem onde era abundante o investimento em educação e agora não é mais, é escasso. Exato. Então, eu preciso tanto lá na educação como ciência e tecnologia, mesmo que eu tenha um doutorado, que foi o tempo das vacas gordas, né, que eu tinha bolsa para isso, bolsa para aquilo, bolsa para aquilo outro, a empresa pagava bolsa daquilo, não existe mais. Então, é transformar paper em PIB. Se eu não pegar o meu paper, a minha tese, a minha pesquisa, e não for aplicado dentro da empresa, da indústria, no mercado, ela inviabiliza. E isso é um ponto bem legal, porque é meio que uma tendência, mas tem um contraponto bem interessante. A tendência é que a pessoa que vá muito para o lado acadêmico, ela não volte para o empreendedorismo, ela tende até a carreira acadêmica, desenvolver mestrado e doutorado, e tá tudo certo. Mas tem um contraponto aqui do outro lado, que as startups de sucesso, elas tendem a dar certo quando um dos founders tem um mestrado ou um doutorado. Eu não me lembro o número, eu não me lembro o estudo, mas um ano e pouco atrás, eu li isso em algum lugar e faz total sentido. Porque tu precisa de um conhecimento técnico sobre um mercado X, sobre um processo X, que tu vai ter que entrar no mínimo, numa pós-graduação. Ou uma pós, eu digo MBA, né? No mínimo uma pós-MBA, ou lá na frente um mestrado, um doutorado. Quando tu tem essa técnica apurada, um conhecimento avançado sobre um tema específico, ao encontrar o buraco, o problema, tu também consegue puxar toda essa ideia de resolver esse problema tecnicamente. E aí tu tende a resolver um problema para criar uma startup, um negócio de sucesso. Por isso, de novo, a importância de ter um E, né? E olhar para os pilares. Nós dividimos em 3 pilares. Então, a gente tem o pilar que é a empresa, que precisa fazer um diagnóstico de inovação, olhar o que precisa ser mudado e fazer uma escolha estratégica onde que ela vai atender, porque tem muitos problemas para transformação digital. E cultural, né? A gente fala aqui em transformação digital. Poxa, gente, não é digital, é transformação de pessoas. Cultural, total. A gente sempre fala isso. Toda transformação cultural passa por uma transformação humana. É comum, eu vou numa empresa, eu pergunto, vocês fazem inovação? Sim, nós compramos agora há pouco tempo um RP. Massa. Muito massa, mas... Entendeu? Como se não fosse um commodity. A tecnologia é um meio e não é um fim. Então, acho que a empresa precisa se conscientizar disso. A empresa precisa saber que se ela separar 0,1% do que lucra para investir em inovação, vai salvar a empresa. Então, aqui tem várias dicas que eu já estou dando, que são de experiências que a gente bateu cabeça para aprender, né? A gente precisa ter uma conexão com startup, sim. Só que não é só startup, a gente tem muitos pequenos negócios, a gente tem um programa dentro da EMED que a gente atende via Sebrae Tech, né, que eu acho que vocês já conhecem, né, que é para empresas que faturam até 4 milhões e 800, e a gente está tendo uma grande descoberta nesses programas, que são empresas pequenas, de um professor pardal, provavelmente uma pessoa muito curiosa, muito criativa, que desenvolveu um produto, um protótipo tal, que se transformar numa startup vai escalar e vai atender um problema de uma empresa gigante, e que essa empresa gigante hoje está contratando um produto ou um serviço de fora do país hoje. Tem um caso real para apresentar sobre isso. Exemplos, hospitais que compram equipamentos de camas hospitalares fora do país.
e até em outros estados, e a gente tem gente que faz isso no interior. Então, as startups sim, mas pequenos negócios também podem ser trazidos para conectar com as empresas grandes. E o outro, que é um E, né, por isso que eu digo que é um E, é a questão da pesquisa. Hoje a gente tem fundo de investimento, que eu também conheço isso com o que eu estou trabalhando hoje, porque eu também estou imersa nisso. O ICT, a IMED foi credenciada, a fundação da IMED foi credenciada para a ICT, é um laboratório, é um centro de pesquisa em inovação e tecnologias digitais, para que a empresa utilize uma parte dos impostos que são pagos para converter em projetos de inovação. Então, gente, é problema de dinheiro? Não. Não. Recursos pelo contrário, entendeu? Fundos tem sobrando. Esse tipo de empresa, geralmente, ela tem um tamanho gigante já. Quem vai começar a propor esse movimento dentro do movimento que a IMED lidera aqui na região. Então, os faturamentos são grandes, as empresas provavelmente têm histórias enormes, tem várias décadas aí de história. E aí que tá. O que nos trouxe até aqui não significa que vai nos levar adiante. E funcionou até agora. Então, esse é bem legal, essa entrada de acompanhar, que nunca é o dinheiro. E ele não é determinante tanto. Lógico, ele faz diferença, mas ele não é o determinante. Não. O determinante sempre são os problemas que tu vai resolver, se tem aderência e como tu resolve as pessoas. Sempre. Cara, eu acredito que, pelo que a gente vê, a maior objeção sempre é cultural. Sim. Sempre é cultural. Tipo, se aquele presidente, aquele diretor, aquela pessoa que tem a tomada de decisão, ela não tá aberta a isso, cara, não adianta. Tu pode ter recurso, tu pode ter gente, tu pode ter processo, tu pode ter o ambiente mais propício do mundo. Que se aquela pessoa que tá lá em cima, no topo da pirâmide ali, não botar pra baixo essa pegada, essa cultura de gente inove, tá aqui o ambiente propício pra isso. A gente tem as conexões com a IMED, com a IDEA, com a Aliança, com tudo isso. Cara, se tu não baixar essa guarda, não vai... Um case de cliente nosso, bem legal, que assim, é uma pessoa que tem a 4ª série, que é um empresário. Tem a 4ª série, é a pessoa que deu peitaço na vida e deu certo. E aí que tá o detalhe, uma pessoa que, se tu olhar assim, não fez um mestrado, não fez uma graduação, não chegou lá na frente, mas como empresário ela deu certo, é um puta mérito. E aí, onde é que a gente se cruzou? Ele é, logicamente, uma empresa menor, uma rede de varejo e tal, e aos poucos ele foi se preparando para vir pro digital, e ninguém sabia. Tipo, ele comprou um centro de distribuição em São Paulo, pegou um pavilhão aqui, colocou outro centro de distribuição, e aí um dia a gente trocou uma ideia que tinha um conhecido nosso que trabalhava lá, e aí abriu as portas, e aquela empresa assim, o dono, o diretor financeiro, o diretor não sei o que, e todo mundo embaixo executando. E chegamos a conversar, chamou o pessoal do financeiro, chamou o pessoal do marketing, chamou o pessoal das áreas lá, e agora nós vamos pro digital. E tipo, foi surpreendente, assim, inclusive pro pessoal que estava na empresa, mas ele estava pensando. Então, o legal de trazer o case aqui é que justamente assim, ele foi se preparando ao longo do tempo. E ele tem uma rede de varejo enorme, tipo, tem fatura um horror. E aí tu olha assim, cara, aos poucos ele foi vendo que precisava vir, daí fez uma ação aqui, uma ação lá, do jeito que ele sabia, do jeito que viu, e no começo do ano contratou a gente para vir pro lado do digital e fazer um e-commerce. E aí nós entramos e trabalhamos toda a parte logística de processo, que era o grande medo deles. Não adianta botar um e-commerce no ar, que esse é um grande ponto também. Vamos botar um e-commerce no ar. Cara, ok, mas tu tem logística para entregar, tu tem política para gerenciar tudo isso, tu tem lei geral de proteção de dados, tu tem noção do que vem ao redor da ideia do, eu tenho um e-commerce no aplicativo. E aí, quando a gente começou a botar isso na mesa, dá um baita projeto que a gente está entregando aí daqui a um tempo, mas é um baita case para ilustrar como é necessário a empresa que é grande e grande não entendo assim, 100 milhões de faturamento. Sim. É o cara que está faturando 2, 4, 6, 5. O Eduardo trouxe vários exemplos enquanto a gente estava negociando várias situações aí. Cara, o que tem de empresa aqui, Passo Fundo na região que fatura 4, 6, 8, 10 milhões e não sai disso por nada. E fica ali. E é justamente isso, tu se permitir dar um passo a mais, que não é um risco enorme tu dar esse passo, mas a maneira que tu vai dar o passo é onde tá. Cara, e essa pegada da inovação que a Márcia trouxe ali, é bem isso. Muitas vezes, na verdade, quase sempre, não é tecnologia. Não é tecnologia. Nunca. Cara, é mudar a experiência do usuário. É criar uma agregação de valor diferente do que teu concorrente faz.
É coisa simples, assim, ó. Às vezes é muito mais relacionamento, inovar no relacionamento do que inovar em tecnologia. Eu tava essa semana, foi essa semana? Não, foi semana passada, eu tava num evento da YouMentor e o palestrante tava falando muito, o Alexandre tava falando muito essa pegada de inovação e ele falou, cara, ele trouxe lá um estudo da Deloitte, onde ele falou, cara, se as empresas até 2024 inovassem 10% a mais do que inovam, já injetaria mais de 8 tri de dólares na economia, no PIB mundial. Cara, é bizarro isso, é 10%. Eu acho que também tem uma questão de, a gente fala inovação, tem uma linguagem que assusta, sim, né, para quem não estuda. E eu acho que essa é uma baita falha da galera que tá dentro, porque muitas vezes, para quem é totalmente leigo no assunto, escuta, a pessoa automaticamente falou inovação, a outra na outra ponta entendeu tecnologia. Então, cara, e eu sinto falta disso muitas vezes, de conseguir deixar isso mais didático para essa pessoa. Que nem nós estamos falando agora, cara, às vezes é relacionamento. E outra coisa, assim, não só a tecnologia, mas também todo mundo que vem nessa inovação, vem naquela de assim, meu Deus, uma startup tem que valer 1 bi, senão não vale. Tipo, tu já tem aquela ideia de que tem que ser muito grande, tem que ser tipo, cara, a gente tem case assim, e troca muita ideia com os clientes, assim, meu, às vezes, isso que o Sandro falou, tu pega algo que tu já faz e tem uma falha ali que ela é determinante na experiência do teu cliente. Resolve isso. Tipo, simples, tu não precisa criar uma inteligência artificial para mandar um WhatsApp para uma pessoa resolver um problema de relacionamento. E na verdade aqui vocês estão tocando 2 coisas que eu queria trazer, que vocês falaram e eu fui filtrando, né? Uma é o que tu disse, assim, não precisa arriscar muito. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, cara, se tu não quer arriscar, nem entra. Se tu não quer andar, nem entra na pista, né? Porque o empreendedor ou o profissional que não está disposto ou disposta a arriscar, seja no intraempreendedorismo, de eu arriscar a minha carreira, de ter que ir lá disputar uma vaga, ou eu ter que arriscar com a minha empresa de disputar um negócio no mercado, eu não estou pronta. Realmente aí eu não tenho nem que jogar mesmo, tira a bola do campo, porque a gente está arriscando todo dia. Então, não quer arriscar nem nasce, né? Porque eu posso ser dona de casa e eu tenho que arriscar todo dia. E eu não tenho nada contra a dona de casa, nada contra o Manuel lá de Forquetinha. Cada um cumpre sua função. Cumpre sua função e muito bem. Se eu escolhesse ser mãe apenas, dona de casa, que é um dos papéis que eu tenho, eu faria com excelência, só esse papel. Hoje eu sei que eu não faço só esse e que eu erro, e que eu peco, e que às vezes esqueço de pegar as crianças na escola. Então eu arrisquei nesse papel quando eu escolhi desenvolver um capital profissional meu. Mas aí tem uma outra coisa, a gente está falando de relacionamento, inteligência artificial, e eu vejo muito as empresas falando agora, porque eu botei um chatbot para atender, porque isso, porque aquilo outro, então tem até, né, a moda agora é automatizar atendimento. Alô, de novo. Eu odeio ser atendida por chatbot, mas às vezes eu adoro. Quando eu quero só tirar uma dúvida, quando eu sei que aquilo é impessoal, né? Então, eu acho que vai se diferenciar muito a empresa aqui. Primeiro, não sabe o que é inovação? Busca, pergunta quem sabe. O profissional que não sabe o que é inovação, busca, leia. Tem um livro que eu indico para todo mundo e eu amo, que é o Da Regra Não Ter Regras, do Netflix. Tudo se aplica aqui? Não, gente, não vamos pro ou aplica tudo ou não aplica nada, não. Se não é 880. Não é 880, né? entendeu? Mas as empresas que nós temos aqui, não é possível pegar e conversar com gestão de pessoas, com recursos, né, que é o antigo recursos humanos, e dizer, olha, quando tiver licença maternidade, é possível dar licença paternidade por 3, 4 meses, e aí dividir o trabalho entre as equipes, porque não é só a responsabilidade da mãe, isso é inovação. Total. É possível a gente pegar e atender olho no olho o nosso cliente. Gente, a gente fez na IMED um processo simples e que foi fantástico. Vocês já participaram de uma experiência de cliente que a gente fez de um MVP dentro da instituição. Que é quando a gente tem qualquer visita de empresa, tem na TV um boas-vindas, uma foto ou a logo, e a gente sabe o nome da pessoa, o que a pessoa faz, que time a pessoa torce. Tu humaniza muito. Tu humaniza isso. Exato. Qual que é a dor do cliente? As empresas não podem estar preocupadas em aumentar a lucratividade sem conhecer o cliente. Isso hoje, no Rio Grande do Sul,
É muito número, nós precisamos humanizar muito, trocar muito. Por isso, nos programas de inovação que a gente tem, a gente fez um fórum, não sei se vocês lembram, a gente fez um fórum entre todas as empresas da Aliança que estão fazendo os programas de inovação. E a gente chamou 2, 3, 4, 5 empresas. Então, por exemplo, a empresa X faz a apresentação da sua estratégia de inovação. E a empresa YZ... Vamos acompanhar. Tem os chapéus, um amarelo, um vermelho e um preto. Não branco. Que é, o amarelo é ponto de atenção, né? O preto é o que vai dar errado, pode ter certeza, porque eu já passei por isso. Sim, já fiz, né? E não funciona. Não funciona, é o crítico. E o branco é total, isso tem total chance de dar certo. Eu fazendo isso dentro de casa, sem o meu cliente participar, sem olhar para esses problemas, eu tô olhando sobre a minha ótica. Sim. Agora, aquela máxima, que inclusive o Pedro traz no livro, né? Deixa uma cadeira reservada para o cliente na tua discussão. Sim, né? Envolva o cliente na discussão do teu produto, do teu serviço. Se eu faço isso, nessa atividade do fórum entre as empresas que estão passando para o programa de inovação, a troca foi básica, gente. Não foi qual é a tecnologia que eu estou usando, é qual é a estratégia de relacionamento que eu estou usando para gerar mais engajamento para a mudança da cultura. Porque uma coisa leva a outra. A partir do momento que tu muda, quer ver esse exemplo que tu deu da paternidade, da licença paternidade. Cara, se essa pessoa tem, se a cultura da empresa absorve isso e os caras que estão trabalhando ali sabem que agora também eles têm essa pegada da licença paternidade, um período mais extenso e tudo mais, essa pessoa já tende a trabalhar mais satisfeita, se sentir melhor nesse ambiente. Ela já vai olhar de uma forma mais carinhosa para a empresa, mais humana para o cliente, para o produto, para o serviço, para tudo que permeia aquilo. E é natural que o resultado ali na frente vai acontecer, talvez não seja no primeiro momento a grana, mas a partir do momento que a galera que está inserida naquele ambiente sabe de que aquela empresa se preocupa com você também como pessoa, com a tua família, como um ser humano, e não só como uma ferramenta que está ali para gerar dinheiro, cara, isso faz toda a diferença. E talvez daí venha todas essas soluções, essas abordagens, essas proposições, né? Eu acho bem legal isso, cara, porque a gente estava aproveitando vários ganchos aqui, porque chega no final das contas, tu sempre está trabalhando um senso de pertencimento. Sempre, o cliente pertencendo à empresa, a empresa pertencendo ao cliente também. Mas aí começa a ter o tabu, né? Mas que tipo de abertura tu vai dar para o teu cliente chegar na empresa e falar, ou que tipo de abertura tu vai dar da empresa para o cliente? Cara, pegando o nosso exemplo, já faz 15 dias que eu estou literalmente enchendo o saco de literalmente todos os clientes que em algum momento na história de 2 anos da OID, 2 anos e meio aí, sentaram conversar com nós. Clientes e potenciais clientes. Quem virou e quem não virou cliente. Fiz uma pesquisa inteira, uma pro lado pro cara que não virou e uma pro cara que criou. Aí mandei pros sócios, os guris avaliaram e tal, beleza, vamos analisar isso aí. A gente conseguiu até agora 30 e poucas respostas, mas cara, tudo que a gente precisa saber está ali. E a maneira de mandar a pesquisa para o cliente foi o mais determinante. Eu consegui retornar algumas visões de alguns clientes que tinham ficado com dúvidas e não tão satisfeitos. Assim, cara, só de chegar, mandar um áudio e falar assim, lembra que antigamente a gente fez um projeto, conversou sobre isso e tal, e aí a gente está resolvendo isso e quer conversar com quem sentou na mesa com nós. Não é o chatbot mandando um link assim, fulano, participe da pesquisa da OID tal. Um e-mail marketing rodando. Não, é eu lá, tipo, cara, eu fiquei um dia inteiro, o pessoal viu no escritório, eu comecei às 8 da manhã, eu parei 4:30 da tarde porque eu não aguentava mais conversar, tipo, meu WhatsApp virou assim, um inferno. Mas é que, cara, a gente ouviu cada coisa ali que eu falei pro Sandro, cara, me surpreendi absurdamente com a receptividade que me deram em responder a pesquisa. E é isso, cara, é uma conversa, é a maneira de tu chegar e falar assim, cliente, eu vou pegar, sem trazer exemplos, mas, por exemplo, um cliente teve uma experiência ruim com nós, cheguei e conversei e falei, lembra que o projeto tinha dado esse problema, assim, aconteceu o seguinte, por causa desse problema a gente levou para uma reunião de planejamento estratégico, a gente vai criar um setor novo na empresa que é o de Customer Success. Melhor maneira de começar um Customer Success é conversando com o cliente, vim aqui conversar contigo. Cara, essa abordagem desmancha qualquer objeção do outro lado. Comecei agradecendo por ter, enfim, terminado o projeto e tal, e a partir dali veio a conversa e, textos, prints, mandei pros guris várias, assim,
E é só isso que tu precisa inovar, cara. Às vezes não, tipo assim, tu quebrar uma objeção pro cliente, tipo assim, a tua opinião é importante, conversa comigo. É que a percepção que do lado de quem tá do lado de lá, que tá recebendo isso, é de que, cara, talvez eles se importam comigo mesmo. Claro. Os caras não tá preocupado só em me vender algo ou me empurrar algo. E do lado de cá, a intenção é essa mesmo. A gente se importa, a gente quer ouvir para que a gente não repita esses erros mais. Mas veja então, bem, cara, isso faz toda a diferença. São os novos modelos de negócios, né? Então é a nova economia, né? Hoje, aquela história de que por que os bancos estão enfrentando graves problemas, né? Porque hoje tu abre uma conta para comprar uma casa, por exemplo, tu vai fazer um financiamento, obrigatoriamente tu tem que comprar um outro pacote de XYZ para a pessoa do banco, tem que levar para ele bater a meta. Então, ele não está preocupado comigo, está preocupado com a meta dele, né? Então, assim, uma vez que eu tive que passar e eu não tenho outra opção de pagar uma casa, por exemplo, mas nunca mais, né? Se eu tiver condições, não é naquele banco ou naquele lugar que eu vou buscar um amparo ou uma relação para fazer negócio. Por isso que Acreditas vem e atropela. Exatamente. Por isso que na hora de uma puta burocracia para abrir uma conta, ter que ir lá assinar no banco a conta de pessoa física e tudo mais, a Nubank vem e virou. Eu ia falar isso. Tipo, então, cara, o problema com a Nubank, assim, que o meu cartão foi clonado e tal, cara, em 3 minutos, Nubank, se quiser, patrocina nós. E você que é cliente do dia, desculpa se eu te incomodei com a pesquisa, mas é que foi muito importante também. Obrigado. Cara, Nubank em 3 minutos cancelou meu cartão e em uma semana eu tava com o cartão novo. Isso tornou uma compra que aí a Mastercard depois foi lá, conferiu, viu que não era eu, era em São Paulo, tipo, do nada uma barbearia em São Paulo, 120 pila. Eu olhei assim, cara, eu tô em Passo Fundo, não tô em São Paulo, é clonado. Mas aí tem uma relação que a gente chama que é de engajamento e relacionamento com o cliente. Ele tem que se sentir dono dessa marca. Essa marca não é da Márcia, não é da Oedia, é dele. Então, acho que aos poucos, a gente como instituição, como empresa de educação, a gente também está olhando para isso. E eu vejo que já estamos colhendo alguns frutos legais, porque, por exemplo, a gente também erra. E o cliente tem que saber que a gente também vai passar por algum processo de errar, porque a gente está num processo de transformação. Sim. Mas eu vou dizer o seguinte, Sandro, olha, se errar me avisa, né? Se tiver algum problema, me sinaliza. E a gente já teve várias questões, tivemos alguns parceiros, clientes da IMED, que eu não chamo de aluno, né? São clientes. Clientes da IMED que acabaram me ligando e me mandando WhatsApp, porque a gente não tem lá presidente, vice-presidente, diretor, não passa o WhatsApp, professor. Todo mundo tem telefone de todo mundo. E aí eu recebi um cliente, Márcia, olha, acho que deu algum problema, fui chamada de Pedrinho e o meu nome é Joãozinho. Então, assim, a intimidade que a gente tem nesse relacionamento para receber esse tipo de feedback, volto lá no início. Eu poderia ficar, tipo, o que tu tá pensando, né? Claro. Tá me mandando, né? Quer me ensinar o quê? Porque no início tu bate assim, quem é que gosta, quem sai de manhã cedo e diz assim, hoje eu quero fazer uma merda, mas uma merda. Não, hoje eu vou chutar o balde. Eu quero chegar e mandar e-mail errado pra todo mundo da IMED. Não é isso. Né? Então as pessoas erram porque elas são pessoas, são seres humanos. E a gente está lidando com uma automatização que tem que ser humanizada. Então a gente está tentando encontrar o meio do caminho, não é a IMED, não é a Oedia, são todas as empresas do universo que estão tentando encontrar, né? Não é só no nosso país. Mas aí eu recebi isso, olha, e aí um outro que me sinalizou assim, olha, veio lead fulano de tal. O que eu fiz com isso? Peguei esse material, conversei com a gestão da área de relacionamento comercial da IMED, disse, olha, acho que teve algum problema, a gente precisa olhar para isso, ter um cuidado, né, e tal. Arrumou, a pessoa ligou para esse cliente, assim, ó, desculpa, a gente está testando uma ferramenta e tudo bem. Agora, se eu não devolvo, não falo com o cliente e inativo, né? Não inviabilizo a resposta para ele e dificulto o acesso dele a mim, já era. Ele vai ser denegrindo a minha imagem. Não, cara, e até do jeito que tu se posiciona, que tu se porta, ele não se sentiria nem à vontade para te mandar uma mensagem dessa. Eu pensava, meu Deus, capaz, eu vou mandar um negócio pra Márcia, vai me encher de coisa que eu tava apontando um erro na empresa daqui a pouco. Então, cara, isso é muito massa, porque o Meca tocou num ponto de que esse senso de pertencimento, tu falou também, a empresa, a marca, não é da empresa, não é de todo mundo, é de quem tá consumindo. Hoje, olha só que massa, eu mandei pros guris um feedback antes de vir pra cá, uma amiga minha viu, escutou o nosso episódio do podcast com o Maurício e tudo mais, e ela falou, cara, adorei, achei muito legal vocês trazerem
para próximo de nós, que estamos fora desses grandes centros, porque geralmente a gente tem como referência e escuta aqueles caras que já estão num status completamente diferente. Tem um ritmo de vida diferente, tem a vida dos caras é completamente diferente. É um outro mundo. Exato, o ambiente. Daí ela falou, cara, eu adorei isso de ter vocês falando sobre o que rola aqui dentro da nosso pátio, entre aspas, da nossa realidade. E ela pegou e falou assim, e teria uma penca de assuntos para sugerir. E eu falei, mas manda porque a gente adora sugestão, a gente quer isso. E é isso que acontece, por exemplo, o que eu tenho dito muito para as empresas, né? As empresas pagam MBA, pagam Vale do Silício, pagam curso, pagam várias coisas para os seus gestores para irem buscar, né? E eu tenho visto muitas missões empresariais, nós mesmos já fizemos várias missões, só que não adianta ir no Vale do Silício e voltar para cá e não aplicar. Não adianta tu gastar um horror, né? Ir para o Vale do Silício, ir para a Alemanha, ir para a Espanha, ir para Israel e não conseguir conectar com a tua equipe e não gerar aprendizado aqui. E tem um ponto bem legal aí, que a idea como empresa não funcionaria se nós não tivéssemos saído da base Vale, base China, base Europa, Estados Unidos, que são as bases de inovação, que tem os métodos lá, tem o sprint da Google, tem não sei o que, e a gente trouxe isso para cá e falou assim, cara, vamos ver o que funciona aqui. Porque para tirar uma ideia do papel em Passo Fundo, não é a mesma coisa do cara que está em Floripa, em Porto Alegre, não é a mesma coisa do cara que está em São Paulo e não é a mesma coisa que está no Vale. Tem ecossistemas completamente diferentes. E aí a gente chegou no nosso modelo, que tanto bem sabe, né, Marcia? Que justamente por isso, por pegar o que funcionou aqui e falar assim, cara, beleza, lá em São Paulo seria melhor fazer de outra forma, mas aqui não funcionou porque o mercado não está preparado, porque a inovação não chegou, o nível de consciência é baixo. Pensando nisso, nós fizemos um trabalho que chama RS que Inova, que envolve a Aliança, né, o Instituto Caldeira em Porto Alegre e o Hélice, onde a gente une as ações das 3 instituições. E a partir disso, a gente estuda a cultura dentro desses centros. Então, a Aliança trabalha todo o norte do estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma cultura aqui. Então, qual que é a pujança do norte? O norte é agronegócio, nós temos uma pujança no agro. E a tecnologia ela é transversal a tudo, né? Ela vale para a saúde, ela vale para o agro, ela vale para tudo. Então, nós temos que olhar a tecnologia como meio e potencializando isso. Olhando para esse modelo, quando a gente fala de inovação e de transformação das empresas, grandes, médias, pequenas, não interessa o tamanho da empresa, ou até mesmo transformação pessoal, profissional, porque agora está tendo um grande problema de profissionais de tecnologia, então tem muita gente de outras áreas migrando para fazer ciência da computação, né? Por exemplo, a gente tem muitos alunos que já estão na 2ª graduação porque a demanda por profissional de tecnologia, né? Mais de 20 milhões de vagas até 2025. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí, o que a gente acredita? O método que a gente está aplicando aqui dentro das empresas, dentro do ecossistema de inovação, é o mesmo método do Vale do Silício. É o mesmo método de Israel. O que o Vale do Silício, o que a Netflix, o que a Google, o que eles têm que nós não temos? Já pararam para pensar? Cara, o Maurício fala muito sobre isso. É o ambiente, são as pessoas que estão lá, essa diversidade entre a galera. Nós não temos as pessoas. Exatamente. E o que está acontecendo com as nossas pessoas? Elas estão indo lá. Tu encontra um monte de gaúcho no Vale do Silício. Eles não vêm pra cá fazer isso, eles vão pra lá. Agora, eu não tenho problema, porque nós temos alunos que estão ganhando mais de 20 mil reais. Porque estão ganhando em euro, né? Infelizmente a nossa moeda está desvalorizada, mas muitos dos meus alunos me perguntam, o que tu acha, como é que eu vou fazer essa transição de carreira? O que eu penso? Cara, aceita, topa, aprende, mas não sai de Passo Fundo, não sai do Rio Grande do Sul, não sai de Porto Alegre, não sai, fica aqui, entendeu? Porque tu vai influenciar outros. Tu fica aqui, além de influenciar, tá consumindo no teu ambiente, né? E tá contribuindo para que outras pessoas vejam que é possível construir algo daqui. Hoje não é Passo Fundo, nós estamos trabalhando para o mundo. Claro. Né? A gente não tem mais uma limitação geográfica. E olhando para isso, a gente fala assim, a empresa tem um conselho consultivo, tem um conselho administrativo, tem uma estrutura. Mas como profissionais, às vezes a gente não para pensar que a gente precisa de um conselho consultivo para o meu CPF. O meu CPF é meu CNPJ. Claro, então, eu até faço uma fala com quem me procura, porque eu trabalhei muitos anos com orientação de executivos.
primeiro, quem é o teu conselho? Se você é a pessoa mais inteligente do teu grupo, já tá errado, sai fora, foge, porque você não tá aprendendo. Esse time não tá te puxando pra cima, entendeu? Ainda mais quando tu precisa conviver. Às vezes eu convivo com pessoas que são da minha família, meu sangue, que eu amo e que faz parte de uma construção, mas essas são pessoas da minha criação, da minha natureza, né? São pessoas que eu vou lá falar sobre uma pesquisa científica, sobre eu tenho um assunto, tanto é que eu faço uma brincadeira, sempre que eu vou visitar minha família, minha mãe, uma tia, uma avó, eu leio sobre o resumo da novela. Que daí eu sei quem matou quem chega lá, tem papo pra render. Isso, então isso é você ter uma malha que você consegue navegar em todos os mundos e tá tudo bem, a opção deles, eu amo eles e tá tudo bem ali. Agora, no meu campo profissional, eu tenho meu conselho é Luísa Trajano, é Silvio Meira, é Daniel Limpstein, né? É o Eduardo Capelari, que é meu esposo. Então, quem é o teu conselho? E as pessoas às vezes não param para pensar que às vezes elas precisam tomar decisões importantes e elas não têm uma base para trocar, porque não construíram isso, né? Agora, essas pessoas são meu conselho e eu não procuro uma vez por ano. Eu estou alimentando essa relação. Da mesma forma que tu pode vender um projeto para um cliente e depois só no outro ano tu vai falar com o mesmo cliente. Não! Ele vai esse tipo de relação só ganha, não é ganha-ganha. Ele já perdeu espaço, não existe mais. Sustentável, não é sustentável. Então acho que se eu pudesse deixar aqui um item, né, das competências principais que vão ser no futuro aí, e eu acho que voltando para a questão da diversidade, as mulheres, os homens, independente da opção sexual, enfim, de gênero, a gente tem competências que são muito complementares, né? Os homens são muito racionais, conseguem tomar decisões e arriscar um pouco mais. As mulheres já possuem as competências do futuro, né? Que o futuro é agora, que é muito a questão da sensibilidade, da percepção de ambiente, né? As soft skills. Então eu costumo dizer assim, primeiro, independente de tudo isso, né, de gênero, ter uma capacidade de identificar a tua história, se identificar com a sua história. É importante, eu aprendi há pouco tempo isso, né? E respeitar a minha história, saber de onde que eu vim, olhar para trás. Tu não pode ter vergonha de onde você saiu, cara, você né? vai estar em conflito eterno. Então, assim, contar essa história, saber de onde tu veio, saber que o que você conquista, isso tem uma origem. Então, a identidade, a tua identidade qual é? Então, é o primeiro elemento, né? A identidade. O segundo é você ter uma direção, saber para onde que tá indo, porque no meio do caminho não vai faltar gente para te tirar do foco, né? Então a gente precisa olhar onde que eu tô indo e não me distrair no meio do caminho com esse foco. O terceiro é um dedo do meio, né? Que vale, né? O terceiro é o dedo que esse eu chamo de comunicação. Sabe por quê? Por quê? Porque não precisa nem falar. Em qualquer país que tu for, todo mundo entende esse dedo, né? É a comunicação. Ela pode ser agressiva, ou ela pode ser uma comunicação mais afetiva, né? Então, na questão da comunicação, não adianta você ser hiper, mega competente, cheio de mestrado e doutorado e né? Ser o dono da coisa toda, claro. Entendeu? Mas tu saber fazer e não saber comunicar. Da mesma forma que não adianta tu comunicar muito e não saber fazer. Então, aqui eu uso até um exemplo, como a gente veio do interior, né? Eu andava 5 km para ir para a escola, 5 para voltar. E sempre que eu voltava, eu tinha uma tarefa muito importante na minha casa, que era, a minha mãe tinha um galinheiro, e ela tinha um cestinho, e quando chegava, ela dizia assim, olha, Nena, vá lá ver, porque passaram o dia inteiro fazendo cocoreco. Daí, segunda teoria, é que se a galinha passou o dia inteiro fazendo cocoreco, é porque tem muito ovo. E às vezes eu descia lá e não tinha nenhum ovo. E elas passaram o dia todo fazendo cocoreco. E aí depois que eu cresci, que eu vim para cidade grande, eu comecei a entender que tem muita gente que faz cocoreco, mas não põe nenhum ovo. Vixe, isso aí tô pra te dizer que a grande maioria... acho que esse é um ponto bem legal de falar, porque a gente falou disso indiretamente em todos os episódios do podcast. Todos. E aí a importância de você cuidar para não comunicar ovo que você não colocou, né? Então, primeiro, e de não consumir. E não consumir. Dessas pessoas também. Exatamente. Porque daí tu tá, cara... É uma relação de confiança. Então, acho que fazer cocoreco é importante.
Mas colocar o ovo também é importante. Então é uma relação meio minha, assim, entendeu? A gente até... Tu lembra do negócio do Porsche? Sim. A gente fazia uma brincadeira antigamente, Marcos, que era o seguinte. Isso lá nos primórdios da Audi era uma pergunta que nós fazíamos brincando assim. Cara, tu quer comprar o Porsche ou tu quer dar a palestra? Porque aí tem uma virada. Se tu conseguir comprar o Porsche e assim, sem passar perna em ninguém, vamos pensar do modo honesto. Vai lá e compra o Porsche. Tu tende a conseguir uma palestra. Agora, se tu ir reto só na palestra e não entregar resultado, não fazer o ovo, não produzir o ovo, em algum momento a tua palestra ela vai se reduzir a zero. Porque tu vai perder essa credibilidade. E talvez não dê tempo de comprar o Porsche. Ou seja, só o palco não adianta. Só o palco não vai. Mas é óbvio que tem um meio termo aqui que eu acredito também. Senão eu não teria conseguido o meu primeiro emprego, que a pessoa me perguntou se eu sabia mexer em Excel, Word, eu disse que sim, e eu não sabia. Daí eu tive que aprender depois. Então tem um meio termo aí para saber onde que tu pode arriscar. E o quarto é o dedo da aliança, né? É saber com quem você se aliancia. Com quem você alia a tua marca, com quem você casa, ou vai noivar, ou vai namorar, né? Quem é o teu conselho, na verdade, aqui é o dedo da aliança, né? Com quem são as pessoas que eu tô me aliançando? Não dá para se aliançar com 5 mil amigos do Facebook ou do Instagram, né? Não rola. Então, são poucas pessoas, mas são pessoas bem importantes para minha carreira que fizeram a diferença para eu estar aqui hoje. E o quinto dedinho é esse aqui que eu digo que é o seguinte, esse aqui tá sempre com vontade de crescer, né? Que é aquele pouquinho mais. Tipo, se eu trabalhei 6 horas, posso trabalhar um pouquinho mais. Se eu fiz um projeto para o cliente, eu poderia fazer algo a mais para aquele cliente, assim, que fosse para encerrar, assim... Aquela de encantada. Encantada, dar um chocolate para o cliente. Eu sei que ele gosta de cerveja artesanal, lembrei de ti, entendeu? E não é para puxar o saco do cliente, é realmente pensar algo a mais que eu posso fazer no meu processo de relacionamento para a transformação desse mundo que a gente está vivendo. Então, eu olho principalmente para essas 5 competências que eu entendo que nós temos condições de unir as competências, né? E a diversidade é que vai fazer isso acontecer, porque numa mesa de iguais não tem resultados diferentes. Perfeito. Nossa, sensacional. Isso daí dá um bom corte. Dá, ótimo. Marcelo, vamos lá então. Temos a pergunta do milhão. A gente tem uma pergunta que a gente faz para todo convidado. A gente não faz internamente, mas para todo convidado. Tu já tocou no ponto aí. Já passou. Eu ia atravessar ali logo depois, mas não ia ser o timing bom para largar ela. A gente pede para todo convidado a seguinte opinião. O nome do podcast ele não é All-in à toa. O All-in, repetindo, para quem não está familiarizado, é uma jogada ali do poker onde tu aposta todas as fichas, coloca todos na mesa e toma o risco, ou não. O que a gente pede para todo mundo é o all-in, até que ponto o all-in ele é uma insanidade ou ele é algo necessário? Qual que é a tua opinião a respeito disso? É a pergunta do milhão, eu falei. Isso que ela já assistiu os episódios. Eu já assisti os episódios e eu confesso que eu sou muito mais de fazer muitos all-ins, né? Eu faço all-in todo dia, pra falar a verdade, né? Porque eu tenho que fazer apostas todo dia. Inclusive, profissionalmente, eu estou fazendo algumas apostas para me preparar para daqui 5 anos eu estar em conselhos de administração com o tema da diversidade e inovação. E para isso eu preciso, nesse momento da minha carreira, fazer um all-in muito grande. Olha aí, ó. Tá. Nossa, essa pergunta ela é legal, ela né? É massa. Ela sempre puxa uma coisa que nunca veio. Exatamente. E é assim, ó, pra cada um tem uma pegada. Então isso é muito massa. Tu buscou uma referência já de algo que vai rolar. O Maurício, quando nos respondeu, ele falou de algo que já tinha passado da XP. O Isma também trouxe uma parada que já tinha passado a mudança dele profissional, assim. Então é muito massa porque cada um traz o seu all-in para aquilo que tá vivendo no momento. Cara, isso é muito massa. O meu all-in, eu acho que tem um all-in pessoal e profissional, né? O meu pessoal foi quando eu decidi ser mãe. Isso foi, eu tive que abrir mão de muitas coisas e negociar em casa que eu teria
só os 2 filhos, não teriam mais filhos, né? Porque antes de saber como é que era a maternidade, eu queria ter 5 filhs. Eu sempre sonhei com uma casa muito grande, cheia de crianças. Galera. Na minha cabeça era só colocar os bichinhos no mundo e eles se criavam. Aí eu descobri que tinha reunião de escola, tinha que ajudar no tema, descobri várias coisas, né? Além da mudança do corpo, assim. E eu tomei a decisão, junto com meu esposo, é óbvio, né, que não teria mais filhos, e aí pelo menos não comigo, né, então, nós não teríamos mais crianças na nossa família, e esse pra mim foi um all-in difícil de tomar, sendo que eu tinha um sonho de ter muitos filhos, assim, eu sempre quis ter muitos filhos, mas a decisão de ter também foi difícil. Claro. Porque a gente mexe com algo e eu entendo que essa jogada é tu tirar ali a carta e tu virar pro lado e ver o que vai dar, né? E reza. Sim, 50-50. 50-50. Toma que vai vir ali. Então, acho que o primeiro all-in pessoal foi quando eu cheguei em casa com o meu primeiro filho e eu olhei pra dentro de casa assim, cadê a enfermeira agora? E cadê quem é que me ajuda a partir de agora? E se chorar, o que eu faço? E na profissão também foi muito importante, e agora estou, acho que no meu 28º all-in profissional, para que eu possa tomar essa decisão. Mas eu me identifico porque eu gosto disso também. Isso daí é uma parada que até eu e o Meca, até há pouco tempo, a gente tinha o mesmo terapeuta, e uma vez o Tainan pegou e me falou isso numa sessão. Ele falou, cara, eu consegui identificar um padrão aqui de comportamento, tu gosta de risco. Ele falou, tu gosta de risco. Então, cara... E o mais legal que pra mim, ele falou que eu era startup humana, né? Ele falou assim, tu vive num ciclo de MVP e testa toda hora, tu testa tudo. Tu percebeu que tu virou uma hora, tu não vai conseguir aguentar isso, cara. E aconteceu, e cheguei no meu limite, tá tudo certo, mas a gente precisa fazer isso. Claro. Se tu não fizer isso, se tu não der esses all-ins, tu não vai saber o teu limite. Exatamente. Ponto. E esse é um detalhe que aí a gente já começa a filosofar de novo, mas assim, na vida, seja ela na pessoal, na profissional, tu tem que se pôr à prova. E qual foi teu all-in? O meu all-in hoje ele é total ID. Foi assim, porque os guris sabem, eu sou muito pré-19 anos e pós-19 anos. Eu peguei todas as coisas que até os meus 19 me incomodaram, daí eu passei por um processo de reflexão muito grande lá, no processo de coach que eu falo, tu fala isso pra caramba, porque assim, pra mim foi muito bom, tá? E recomendo bons profissionais, pelo amor de Deus. Dito isso, peguei várias dores da minha vida toda que eu tinha, que assim, que eu não queria lá na frente, na minha família, dos meus filhos, as liberdades que eu queria ter, e olhei isso e pensei assim, cara, tem 2 saídas. Ou eu viro um master investidor sem dinheiro, aí a probabilidade é um pouquinho mais difícil. É bem ruim. É mais difícil. Ou eu empreendo. É só isso que eu tinha de margem. E tu já tem 70 anos, como você sente hoje? Como você se sente hoje, né? Porque falando assim parece que tu já tem 70 anos. É isso aí, mas não, e é normal, tipo, muita galera me olha assim, cara, tipo, quantos anos você tem? Me dão sempre mais de 30, sempre. Mas esse é um ponto de vista. Eu olhei assim, cara, a minha saída é o empreendedorismo. E ali o all-in. E eu demorei 3 anos e meio, quase 4, para sair dessa decisão e de fato ter um negócio que não era autônomo. Então, tipo, eu decidi isso com 19, eu fui conseguir empreender de fato quando o ID nasceu. Então, assim, esse momento é o meu dark vibes, assim. Esses 3 anos foram bem difíceis. Porque, tipo, aí meu pai e minha mãe vêm com pai e mãe protetor, e família, e todo mundo dando opinião, aquela coisa assim, faça um concurso. E a gente já falou isso em vários outros episódios, mas arredondando foi isso. Meu all-in foi a ID. E foi junto com o do Sandro. Sandro, eu achei muito legal, assim, vocês falarem. Agora eu tô entrevistando vocês, não sei se vamos lá, claro, percebi. Então, de cara com Márcia. De cara com Márcia, de frente com Márcia, então. Como que foi a tua primeira experiência em buscar psicoterapia e ajuda? Porque eu acho que isso é um tabu pros homens, então eu tô me aproveitando desse momento. Não, ótimo, é muito ótimo. E é massa tu trazer esse ponto, porque a gente não tinha falado sobre isso ainda. Né? Não tinha. Cara, pra mim foi um negócio de... é daquelas, né? A gente... Acontece determinada situação, tá rolando determinada situação, tu resolve ir atrás, e a partir do momento que tu se dispõe a isso, tu abre a caixa, né? Abre a caixa, puxa o fio e só vai. Só abre as gavetinhas. Exatamente, vai abrindo. Então, pra mim, eu fui muito mais por uma parada, naquele momento de autocobrança,
uma autocobrança excessiva, absurda, assim, que eu não tava dando conta. Uma coisa, um grau de exigência daí também em relação aos outros. Cara, foi muito louco, foi muito engraçado na real. Porque quando eu tava contando pra ele algumas coisas, tipo, ele, cara, me fala algumas situações assim que te estressaram nos últimos dias. E daí eu comecei a buscar coisas na memória, eu moro com meu irmão, né? E daí eu lembro que o meu irmão tinha lavado uma louça, assim, eu peguei e olhei, a louça tava meio... tinha espuma, cara, eu fiquei assim, ó, puto com aquilo, porque eu pensei assim, paz, que merda, velho, quando eu lavo a louça, o troço fica top, eu limpo tudo, é a melhor louça do mundo, e os caras não conseguem lavar uma louça. Então, tipo, e daí depois ele... outras, e eu comecei a falar, e daí foi indo pra coisa do trabalho, e daí ele falou, cara, tá foda mesmo, tá foda. E a outra, a terceira, era, eu tava me sentindo muito mal, porque eu não tava conseguindo desligar. Como a gente tava... eu lembro dessa tua época. Os guris lembram, assim, cara, tipo, não desligava, assim, ó. Às vezes, como tava bem no início da empresa, e a gente falou isso esses dias no episódio com o Isma, até, que em algum momento tu desequilibra, né? Pra fazer o negócio ficar de pé, tu desequilibra alguma ponta, e eu não conseguia desligar, tipo, pensando, cara, e se nós fizer isso, eu, às vezes acordava, às vezes nem tinha dormido ainda, 3 e pouco da manhã, 4 horas da manhã, pegava e começava a mandar coisa no grupo dos guri, assim, tipo, cara, olha só, pensei nisso, o que vocês acham e tal. No outro dia os guri acordavam, vai dormir, velho. 4 e pouco da manhã tu mandando isso, e daí, tipo, às vezes acordava domingo. Eu lembro de um dia que tu chegou lá no KPI virado, assim, estressado, falei, cara, o que tu tá fazendo aqui, cara? Tá aí uma sugestão que eu gostaria de dar pro pessoal do WhatsApp, por favor. Deixe uma programação, enviar a partir das 8 horas, porque eu perco sono e eu olho às vezes e eu lembrei que eu tenho que mandar uma mensagem para fulano. E aí se o WhatsApp tivesse uma programação que dispare a partir das 8 horas da manhã, me livrava um monte de problema, entendeu? Então aí, nem vou cobrar nada por essa consultoria. Facebook, por favor. O que nós estávamos falando do usuário. O usuário dando a letra aí. Vai ficar ali. Então faça com ele. Primeiro momento, parabenizar, porque vocês falaram aqui da terapia, de busca. Eu acho que vai ao encontro do desenvolvimento que a gente vem falando, que no final das contas é pessoas e dinheiro. Né? No final das contas, a conta tem que bater, né? Não pode ficar negativo para nenhum dos lados. E outra coisa é compartilhar essa experiência de vocês como proprietários de uma startup, né? Como homens fazendo terapia. Acho que isso é uma coisa que quebra um paradigma aí que a gente tem. Dentro do escritório também, da empresa, a gente fala muito disso, porque assim, a gente teve episódios que todos nós precisamos de ajuda, e a ajuda não era ajuda só de, tipo assim... Sim, uma ajuda profissional, né? É profissional, cara. Tipo, até... Posso falar da ligação? Rapidinho? Claro. Porque eu lembro esse dia, o Sandro me ligou assim e falou, meu, tu que já fez essas paradas aí de desenvolvimento pessoal, me diga, vou pra terapia. Eu falei, cara, vai e esteja preparado, porque vai aparecer coisa lá que tu nem imagina. Mas vai que precisa e é bom. Já tinha feito terapia por um problema de ansiedade antigamente e tal. Falei, cara, vai... que funciona e é bom. Segura na mão de Deus e vai. Mas, cara, Mas o cara chega lá e não é. E, tipo, eu acho que eu quero fazer um contraponto aqui, porque pra mim é muito importante, assim, cara, falar o seguinte. Meu, quebre todos esses teus preconceitos de terapia, de psiquiatra, que isso é uma porcaria, uma bosta isso. Porque isso só te atrapalha e faz você ficar em comportamentos que você não entende. Pare, por favor, com esses preconceitos, porque assim, eles só te atrapalham. Uma das coisas que é importante trazer, porque assim, eu também busco terapia desde os meus 16 anos, faço terapia, e me lembro que eu fiquei um tempo sem fazer, depois no trabalho eu percebi essa mesma necessidade em virtude que eu não conseguia desligar. Sim. Eu lembro que eu sentei aqui em Passo Fundo com uma terapeuta, porque daí eu tinha trocado de terapeuta, e ela perguntou como é que tá, eu disse assim, tudo bem. Ela ficou me olhando assim, como, o que tu vai fazer aqui? Está tudo bem, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então a gente pode estar fazendo terapia e não se desenvolver, porque não leva, aí não tem milagre. Sim, daí não adianta. Não se permite, né? Daí não adianta, se tu não abrir a porta, não adianta. E uma das coisas que é importante também a gente trazer é que nessa mudança, eu ouço muito falar, dentro da empresa não entra problema pessoal. Gente, bem sincero. Eu tenho filhos, né? Eu já fui dar aula com 50 alunos dentro de sala de aula. Meu filho tanto com febre. Eu não conseguia dizer, pessoal, não desliguem que eu vou ter que ir pra casa porque meu filho tá com febre.
Então, como é que eu vou dizer aqui é a Márcia profissional? Não, como se fosse uma chavinha. Aqui é a PJ, aqui é a PF. Não funciona. Então, da mesma forma, se tiver perdido pai, mãe, algum parente, a gente fica abalado também. Imagina, é um ser humano, eu não sou um robô. Claro. Né? Então a gente precisa olhar para isso, não existe separar pessoal do profissional, da mesma forma que assim, é legal, procure um equilíbrio. Eu não acredito em equilíbrio, eu acredito em escolha. Eu vou escolher algo que vai me dar mais ou menos estresse. Eu vou escolher o meu dia, eu acordo às 5 da manhã, eu faço uma orientação, eu faço ginástica, eu corro, para drenar um pouco da energia, mas eu organizo a minha agenda do dia, eu me preparo para as reuniões, coisa que eu não fazia antigamente, né? Agora já me preparo mais para as reuniões, para que a gente consiga fazer coisas mais produtivas. E uma das coisas que eu percebi também com essa ajuda terapêutica, com coaching, com desenvolvimento, como vocês falaram, é justamente a decisão de você dizer não. Eu tive com o meu filho agora de 15 anos que está precisando vai fazer 15 anos, precisa de acompanhamento adolescentes, né? E eu tinha na semana passada viagens todos os dias. Eu tinha um evento em São Paulo para apresentar, eu tinha um evento na Mercopar, eu ia passar a semana toda fora. E aí eu liguei pro pessoal e disse, olha, não vou conseguir ir. E realmente eu poderia mentir, poderia dizer assim, olha, não vou porque tem uma outra reunião. Sim. Assim, olha, não vou porque eu quero acompanhar o meu filho que precisa de um acompanhamento. Então, fui muito transparente. Né? Então, acho que... E até no evento do Caldeira, a gente fez um evento de mulheres na inovação e veio uma pergunta sobre isso. Como é que a gente lidava, como é que nós, profissionais, lidávamos quando tinha uma mesa de reuniões, de decisões e que a gente falasse transparente como é que a empresa lida. Não é bonito, né? Muitas empresas, muitos colegas de trabalho ainda não vão lidar bem com isso e vão achar até ruim eu falar que eu optei em ficar com o meu filho do que ir para aquela reunião. Sim. Né? Mas aí o que eu tô aprendendo? Se existem pessoas que não conseguem compreender, eu estou com o vínculo errado. Isso aí, total, é de lá pra cá, não daqui pra lá. Né? É a maneira que ela recebe. Exato. Cara, eu acredito assim, real nisso, e sempre falo isso também. Primeiro, esse negócio da terapia pra nós é zero tabu, né? Não, zero. Cara, a gente tem umas pegadas meio de blogueirinha. Eu gosto de abrir caixinha de pergunta no Insta e tal, e trocar ideia com a galera. Sempre vem umas paradas massas, e eu sempre falo, recomendação que eu dou, cara, faz terapia, vá se conhecer. Se tu não se conhece, muito menos os outros vão te conhecer. Então vá se conhecer. Até recebi alta da terapia. Eu falei como é que recebi alta agora, esse último mês. E, cara, foi um processo muito foda. E pra mim ficou muito claro dentro desse processo de que é impossível separar PJ e PF. Que nem tu falou, até que ponto que eu sei que aqui é a Márcia profissional, aqui é a Márcia mãe. Cara, não tem isso. Não tem, é uma pessoa só, tu não vira chave. E, inclusive, muitas das coisas que eu aplico na empresa hoje, eu trouxe da minha aprendizagem como mãe. Claro. Exato. Eu acredito total de que uma coisa é como se fosse um contrapeso e vão te puxando pra cima. O profissional leva o pessoal pra cima, o profissional leva o pessoal, porque pra mim isso funcionou muito, assim. Então, cara, quando eu tô falando alguma coisa sobre treino, por exemplo, quem me segue sabe, eu posto direto as paradas sobre treino e tal. Cara, eu não tô postando porque é o treino. Eu não tô postando pra mostrar que... Não, eu tô mostrando pra mostrar que, cara, aqui é full disciplina. Quando eu tô bem, eu treino, e quando eu não tô, eu treino igual. Por quê? Porque eu sei que quando eu tô lá no meu trabalho, o dia que eu tô bem, eu entrego, e quando eu não tô, eu dou um jeito de entregar também. E as coisas não são desconexas. Se eu consigo fazer isso no treino, eu consigo fazer isso no trabalho. Cara, eu lembro. Entendeu? Então, tipo, eu curto muito fazer essas coisas pra mostrar que uma coisa impacta na outra. Então, por exemplo, eu tenho um destaque lá meu só de livro. Os guris sabem, eu leio pra caralho, assim. Cara, e quando eu tô lendo ali, eu não tô lendo só porque eu gosto do negócio, eu tô lendo porque eu também tô exercitando a disciplina de saber que, eu tô lendo 10 paginazinhas todo dia. Se no final do ano eu vou ler 12 livros. O que vai ser o conteúdo? No mínimo 12. O que vai ser o conteúdo deles? Não interessa. Pode ser que em alguns momentos eu tô consumindo algo técnico, agora eu tô lendo lá uma história secreta de Paris. O negócio é uma pegada cultural, um resgate histórico ali, um assunto que eu tava curioso e tal. Mas por quê? Porque quando eu tô em relações pessoais ali, quando você tá... Não é um puta assunto massa. Cara, de sentar com a galera, tomar um chopp com os teus amigos e do nada alguém fala um negócio
de uma viagem, tu diz, meu, deixa eu te contar uma tem uma cara, frase... ajuda muito na relação profissional e ali eu tô, daqui a pouco até pra conseguir conexão, gerar aliança. Exatamente. Então, cara, uma coisa alimenta a outra. Não tem... Pra mim a frase mais bala, assim, mais impactante sobre disciplina, que nós dois batemos isso diretamente, né? É a do Musi. Assim, o Paulo Musi tem uma frase que pra mim é determinante, que é: a desistência quebra um looping do hábito, e no momento que tu quebra um looping do hábito, a desistência vira recompensa. Cara, quando eu vi essa frase, assim, eu falei, cara, faz muito sentido, porque daí eu comecei a lembrar do poder do hábito. Tipo, eu venho num desenvolvimento pessoal há muito tempo já. E aí, cara, lá no Poder do Hábito fala de hábitos piramidais, um que influencia nos outros e tal, e eu tenho uma sequência, assim, que é determinante. Tipo, o dia que eu medito antes de dormir, de manhã cedo eu tendo a acordar com muito mais disposição, eu vou pro treino, eu sigo a dieta e eu leio. Se eu quebrar em algum momento um desses, eu vou tender a querer quebrar o próximo. Eu falo assim, mas daí já não treinei, quase um efeito dominó. Daí já não vou fazer a dieta certa, daí já não vou ler não sei o que, e aí, cara, quando tu vê, tu tá lá na empresa e tu tinha uma demanda pra entregar e tu não entregou. E isso começa a virar um efeito dominó. E é muito massa, cara, tipo, esse negócio do esporte, terapeuticamente falando, é uma saída pra quem tem muita energia, muito estresse. Então, mais essa, né? Se eu não fizer isso, eu já nem durmo. Se eu não chegar e for pro treino pra extravasar, assim, cara, de noite... E ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta pros líderes usarem com suas equipes, né? Quando agora tá esquentando, a gente tem uma rotina no nosso time de inovação. A gente escolhe um livro e é o da rodada da vez, né? Então a gente escolhe um livro, todo mundo vai ler aquele livro. E a gente sai correr juntos, caminhar, correr. E a gente tem um tema de falar sobre aquele livro durante essa hora de exercício físico. Então, eu brinco que as nossas reuniões, a gente saía às 6 da manhã para fazer isso, né, com a turma. Então, óbvio, né, que você tem que ter a cabeça aberta, não pode ser é uma coisa para o trabalho. Se vir ali, porque minha CLT, eu trabalho das 8 às meio-dia, do meio-dia. Se vir com esse mindset, já nem vai, porque já não vai funcionar, né? E aí a gente consegue observar que em tudo existe aprendizagem. Né? E aí não adianta dizer, eu tô fazendo faculdade de medicina, tô fazendo faculdade de direito, tô me especializando nisso ou naquilo outro, se você não tá aberto para olhar para além disso. Hoje é apenas um instrumento que você tem para olhar para alguma coisa de uma carreira, de uma profissão, para exercer algo. Mas eu já oriento todos os nossos alunos, inclusive eu tenho orientandos de medicina que abriram empresas, né, que têm startups, porque olharam para outras opções dentro de uma carreira. Então já estão investidos, já estão com produtos no mercado, antes mesmo de sair da universidade, né, da instituição. Então acho que olhar para isso faz parte de uma decisão, né? E quando a gente fala que eu tenho compromisso comigo, com o meu corpo, com o meu hábito, com a minha mente, é óbvio que quando eu chegar no meu ambiente de trabalho, eu vou chegar com uma exigência maior, e aí eu preciso entender que nem todo mundo tá nessa vibe, né? Nem todo mundo tá fazendo ginástica. Eu tive que nem todo mundo vai querer acordar às 5 da manhã, e aí vem lá, se tu lê o livro do Poder do Hábito, como tu disse, lá tá, existem preconceitos, né, que a gente constrói, que, eu preciso no mínimo dormir 8 horas por dia. Mas quem disse? Né? Então, assim, existem pesquisas que dizem que sim, existem pesquisas que dizem que não. Agora, ninguém melhor do que o teu corpo e você observar qual é o tempo que você precisa. Né? Da mesma forma que não adianta eu ficar 12 horas dentro da empresa e não ter produtividade. Às vezes é melhor tu ficar focadaço naquilo ali, tu vai desenrolar muito mais. Ou nem ir. Do que passa. Ou nem ir. E, cara, é muito louco isso, assim, porque, por exemplo, eu e tu principalmente, a gente muda o horário de treino toda hora e faz agenda e vai coisa... Cara, eu nunca pensei que treinar às 11h30 da manhã ia ser bom pra caramba na minha rotina, tipo, porque eu geralmente treinava às 7, né, levantava cedão, ia em jejum, ia pro treino, pá. Daí quando começou a questão da pandemia e tal, mantive isso durante um tempo, agora esse ano, com questões do time comercial, pensei, cara, de manhã cedo é melhor eu alinhar o que eu tenho pra alinhar, largar o time, mandar as operações pro time e reservar a agenda das 11, 11h30, porque daí eu treino e vou pro almoço, daí já me libero tudo e 1h30 tô no escritório de novo.
Então, tipo, funcionou pra caramba na minha rotina, caiu como uma luva. E aí se eu tivesse ficado retido lá, não, meu treino é às 7, porque se não for às 7, daí não vai ser às 10, daí não vai ser às 2, não vai ser lugar nenhum. Na verdade, funciona da mesma forma. Quando eu quero fazer inovação dentro da minha empresa, se eu entro com 880, é como se eu quisesse emagrecer 10 quilos em uma semana. Nós estamos falando do bom senso, né? Tem que ter bom senso. Exato, então eu preciso cada dia um pouquinho. Eu tenho que saber que às vezes vai me dar vontade de comer um doce e tudo bem, não preciso comer uma barra, eu posso comer um pedacinho. Então, tudo isso que a gente tem na vivência pessoal é um prato cheio, né? Eu faço uma brincadeira às vezes com as pessoas que trabalham comigo. Olha quanto aprendizado a gente tem escovando os dentes. Né? Desde de manhã, assim, que tu já vem com coisas, o que tu sonhou, né? Então, depois que a gente dorme, existem pesquisas da neurociência que quando você dorme, né, de fato, você grava as coisas que você aprendeu durante o dia. Então, quando eu acordo, eu trago também uma bagagem da experiência que eu tive no meu sono. Claro. Eu, por exemplo, tenho um diário, né? Eu tenho meu diário, antes de dormir eu faço meu diário de bordo e já coloco ali como é que eu vou acordar no outro dia e as coisas que eu vou fazer no outro dia. Agora, também tem uma questão de gestão de vida pessoal, que é, o mundo está muito cheio. Eu tenho, no mínimo, uns 8.000 e-mails para responder. E, aliás, se alguém me mandou e-mail, não me manda mais. Me manda o WhatsApp, porque eu já não uso mais e-mails há um tempo, assim, só para assinar documentos. E se é urgente, liga ou manda o WhatsApp, né? E ainda me liga para dizer que me mandou o WhatsApp. Porque é um excesso de informação que se você ficar conectado e preocupado só em responder, a gente não dá conta, né? E a gente vai ficar sempre devendo. Então, o que eu tenho combinado com as pessoas que me conhecem? Olha, eu arrumo minha agenda no domingo, para a semana toda. Então, se quarta tu me dissesse, olha, quando que tu me ligou para nós estarmos aqui? Se hoje tu me liga, Márcia, sexta dá para fazer... Sinto muito, mas vai ter que ficar então para outra sexta, que ainda eu consigo fazer a gestão da minha agenda. Por quê? Porque eu vou provavelmente sacrificar alguém muito importante que vai ser os meus filhos. Vai ser a minha família. Né? Então, eu não estou disponível no momento para sacrificar o horário dos meus filhos. Vai ter que ser um sábado de manhã, vai ter que ser de noite, vai ter que ser um horário que eu tô com eles. E eles, nesse momento, é o meu melhor legado. E olha só que legal, dá para fazer um ponto bem legal que eu começo aí, que eu falo o seguinte: tu só consegue fazer isso se tu entender do teu indivíduo, de você, o que é importante para você, e saber aquilo que vale a pena e quando vale a pena você fazer. Da mesma forma que você falou agora, não vale a pena abrir mão do tempo dos meus filhos por causa de X situação e tal. É uma escolha. Tu tá sempre nessa de fazer a escolha para aquilo que naquele momento faz mais sentido e vai te fazer bem. E no final volta sempre pro indivíduo, cara. Acho isso, e a importância também de saber trabalhar em equipe, né? Olha o que tu falou, organizo minha manhã, distribuo com o time, depois eu acompanho. Qual que é o papel do líder, né? A gente precisa sim dar o exemplo, fazer acontecer e tudo mais. Mas não adianta eu contratar uma pessoa tecnicamente e comportamentalmente talvez até muito melhor do que eu. Sim. Porque é o que eu preciso fazer para ter um time forte. Claro, exatamente. Tá? E eu querer coordenar o trabalho dele. Né? Tem o Jeff Bezos, né? Fala lá, contrate pessoas competentes e deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Então, isso também é algo que não é fácil, e a gente, porque também trabalhar com o ser humano é trabalhar com a administração do ego. Eu confesso que é legal a gente receber, né, os louros, e é muito bom, isso alimenta o nosso ego, mas é também o nosso principal, meu principal problema, né? Isso pode me colocar em xeque, sim, eu posso perder muita coisa com isso. Então, quem faz tudo isso não é a Márcia, né? Eu tenho uma equipe muito melhor do que eu, muito mais organizada do que eu, porque eu só contrato gente melhor que eu. A gente... tá louco, arredondou pra caralho. A gente sempre fala isso, cara. Se não for pra contratar alguém melhor que você, que desempenha aquilo ali, então faz você mesmo. Se tu não, e outra, que nem tu falou agora, se tu é tão apegado a ego que tu contrata a pessoa melhor tecnicamente, melhor comportamental e não dá pista pra ela andar, daí tu cara, não adianta, tu tá queimando dinheiro. E nós falamos no episódio anterior a esse, que ainda não saiu, mas se você volta lá, vai ter saído. Que é o episódio dos sócios da OID, que a gente já gravou. E no meio dessa conversa aí, a gente traz um assunto bem legal sobre ego. Então fica aqui o convite também para você voltar aí na trilha dos nossos podcasts e assistir esse com os sócios da OID. Vamos nessa!
Senão, daqui a pouco a Márcia vai perder o compromisso. Márcia, quer deixar um último recadinho pra galera? Meu recado é simplesmente some. Aprende a somar. Né? Se a gente conseguir aprender a somar, a gente vai entender que eu sou uma parte do todo. Eu não sou o todo. Tá, sensacional. Boa. Meca, dá teu tchauzinho aí pro povo. Cara, meu tchau é... Olha, não pensei em nada pra hoje, mas eu acho que... Nós vamos criar esse quadro, Momento Tchau do Meca. Ele vem com um provérbio chinês. Não, dá pra trazer o Nietzsche se tu quiser. Dá pra trazer o Nietzsche, mas vou deixar pro próximo. Deixa o Nietzsche pro próximo, mas foi mais um prazer conversar contigo, Márcia, te conhecer melhor, porque afinal a gente nunca pôde trocar essa ideia de perto, né? Saber da tua história e... Pô, convite tá sempre que quiser sentar conosco. Não, foi massa demais. Valeu, galera.